hábito, não como coisa natural. Não em tempo de desordem sangrenta, na confusão organizada e arbitrariedade consciente, da humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Lipe pode começar. Boa tarde para todo mundo. Eu fiquei no capítulo 7º, que é o capítulo A Conferência de Vance ou Pôncio Pilatos. Esse capítulo ele inicia falando dessa reunião, a Conferência de Vance, que ocorreu em 1942. Ela foi a primeira reunião que trouxe toda a cúpula do regime, do Estado alemão, para tratar da questão da solução final. Vou acompanhar por ela. Tal encontro se tornara necessário perante a decisão de Hitler de aplicar a chamada solução final, ou seja, o extermínio de todos os judeus europeus. E que essa decisão, para se fazer efetiva, ela demandava o engajamento de todo o aparelho estatal alemão, ou seja, todo o ministeriado, Ministério do Transporte, Ministério da Fazenda, equivalente a isso, né, e as polícias e órgãos militares. O serviço público. A conferência do Ashman, ele se viu como secretário da conferência, e até interessante que depois ele fala da forma peculiar dele, que algo que mais me deu da reunião era o fato de que após a reunião ele sentou-se com o Heydrich perto de uma lareira, enquanto o Heydrich bebia e fumava. Então, para ele, que era alguém de menor escalão, isso foi marcante. Ele se viu como secretário da mesa, e ele disse que essa reunião, Hannah Arendt diz, né, que essa reunião gerou apreensão em Heydrich, porque Heydrich esperava uma certa resistência dos membros da burocracia do Estado alemão. Porque essa burocracia alemã, se a gente for ver na história, ela é muito antiga, vem desde Bismarck. Então, o Estado alemão, na época de Hitler e anteriormente, já era um Estado muito consolidado e muito forte, né? Essa lógica da Prússia e desses membros. Então, ele tinha um medo, um certo receio de como a burocracia, que em grande parte sequer afiliada ao partido, muitos membros da alta burocracia não eram do Estado, não eram membros do partido, porque vinham desde a Alemanha de Weimar, então há essa continuidade, e que depois da Segunda Guerra, muitos membros trabalhando no regime nazista continuaram também, que é justamente essa noção do Estado alemão muito forte. Então ele esperava que houvesse uma certa resistência por parte desses burocratas. E Ashman diz uma coisa que chamou a atenção, porque, pelo contrário do esperado, a burocracia reagiu com muito entusiasmo. Ele fala em extraordinário entusiasmo, sendo que eles não sequer deram uma posição de somente ouvir e opinar. Eles concretamente propuseram medidas para facilitar esse extermínio, fazendo propostas concretas, né? Arendt diz que nesse momento da reunião, Ashman ainda tinha dúvidas em relação à solução final. Ele considerava muito sangrenta e violenta, né? Ele diz na página 130 que, embora ele estivesse dando o melhor de si para ajudar na solução final, ele ainda tinha algumas dúvidas a respeito de uma solução sangrenta por meio da violência. E essas dúvidas agora haviam sido dissipadas. Por isso o título do capítulo, Conferência de Wansel ou Pôncio Pilatos, porque ele diz que sente uma sensação de Pôncio Pilatos. Ele lavou as mãos, porque quando ele vê o que ele chama de grandes papas da burocracia alemã aderindo com vontade e disposição à proposta de solução final, ele diz: quem sou eu para pôr empecilho? Quem sou eu para barrar a implementação da solução final? Então ele aquieta qualquer resquício de consciência em relação a essa questão. E, em seguida, logo começaram as preparações para a efetivação da solução final. E uma dessas mudanças foi que Eichmann passou de perito em imigração forçada, que era aquela lógica de levar os judeus através de carimbos, baseando-se no sistema mais ou menos legal, dessa parte de imigração não violenta, para a lógica de evacuação forçada, ou seja, retirar todos os judeus
do Reich, dos estados ocupados, e tornar a Europa Judenrein, né? Sem judeus. E os peritos legais que fizeram parte da reunião e que estavam no Estado alemão elaboraram a legislação que tornava apátridas as futuras vítimas, ou seja, muitos dos judeus alemães se tornaram apátridas, perderam a nacionalidade alemã, o que o permitia serem expulsos do país e serem acolhidos por outra nação, porque se uma pessoa não tem nação, não tem como a outra nação interferir na questão interna da Alemanha para impedir que essas pessoas fossem expulsas ou fossem acolhidas de um melhor modo, né? Aí ela fala um detalhe do seguinte, que Ashman e seus funcionários informavam quantas pessoas teriam de ser enviadas em cada trem, e os conselhos de anciões é que elaboravam as listas de nomes. Mais à frente, no capítulo e nos demais, ela se aprofunda nessa questão de como a coordenação com os conselhos judaicos foi de fundamental importância, né? Ele chega a chamar de pedra angular para a efetivação do extermínio, porque se não fosse essa colaboração das entidades judaicas, teria sido muito mais difícil a implementação da solução final. E Arendt aí traz o fato que desmonta aquela argumentação alemã de que essa ação de extermínio foi em decorrência da guerra, em decorrência de um conflito que os judeus eram seres em conflito, né? Primeiro, que eles não eram tratados como beligerantes, como eu já falou anteriormente. Eles não tinham os direitos de povos inimigos, de beligerantes. Eles eram exterminados mesmo. E que essa construção dessa máquina de morte, de mortandade, estava sendo feita antes mesmo da guerra atingir os territórios alemães. Na época em que a Alemanha estava vencendo a guerra até 1941, 42. E que não houve qualquer defecção, qualquer retirada, qualquer oposição forte na burocracia estatal, e que estas só ocorreram quando ficou claro aos alemães da burocracia que eles perderiam a guerra, e de um modo tão pequeno que não afetou os serviços. E quando ocorriam essas defecções, essas saídas do estamento, eram em salvaguarda dos seus interesses pessoais, não por questões de consciência. E aí eu acho um ponto interessante, que a Eichmann diz o seguinte, que o principal fator que acalmava a consciência dele era não ver absolutamente ninguém que se opusesse efetivamente à solução final. E aí ele cita uma exceção, que é o Dr. Kastner, que era um judeu influente na Hungria, que nos últimos anos, ele cita uma situação específica, Arendt, né, que esse Dr. Kastner, nos últimos anos, nos próximos capítulos, no nono capítulo, ela fala mais de se vai falar desse doutor. Ele, fortalecido pelo enfraquecimento alemão, chegou a negociar com Himmler a troca de 10 mil caminhões de guerra, porque o exército alemão estava bem enfraquecido, por 1 milhão de vidas de judeus, né? O que acabou não sendo efetivada essa concretizada essa decisão. Aí ela fala o seguinte: para os nazistas, a verdadeira cooperação dos judeus era a pedra angular de todo isso. E com ela evitavam ter de dispor de enorme força de trabalho para promover o extermínio. E aí um ponto interessante, que ela fala o seguinte, que assim que os nazistas ocupavam o território, isso ocorreu no leste da Polônia, nos Sudetos, em outras regiões, uma das primeiras coisas que eles faziam era implantar um governo fantoche. E seguida ao governo fantoche, eles implantavam um conselho de judeus, um conselho central judeu daquele território. E aí ela cita uma obra de Raul Hilber, A Destruição dos Judeus Europeus, para demonstrar que, em relação à cooperação para com os nazistas, pouco importava se os judeus eram das comunidades ocidentais, que eram muito melhor integradas, que eram muito cultas e que tinham um nível social e educacional mais elevadas, ou das comunidades do leste, comunidades mais orientais, para depois da Polônia. Polônia, Eslovênia, etc.
porque ambas as comunidades judaicas, tanto a do Ocidente quanto a dos setores mais orientais, colaboraram efetivamente com os nazistas. E tem aqui, eu vou fazer uma citação. Que ela fala justamente o seguinte, que os funcionários judeus tinham toda a confiança dos nazistas, porque eles se tornavam portadores de segredos voluntariamente, pelo seguinte, porque um judeu não queria dizer que estava colaborando com o regime, então ele era muito mais confiável quando trabalhava com o regime do que um membro comum do regime, porque ele automaticamente não era um portador de ordem, era um portador de segredo. E ela fala o seguinte, na página 135, ninguém se dava ao trabalho de fazer os funcionários judeus jurar segredo. Eles eram portadores de segredos voluntários. Fosse para garantir a calma e evitar o pânico, como no caso do Dr. Kestner, fosse por considerações humanas, pois viver na expectativa da morte por gás só podia ser pior, como pensava o Dr. Liu Beck, o ex-rabino-chefe de Berlim. Ou seja, independente da posição dessas lideranças judaicas, eles tinham os nazistas depositavam mais confiança neles, porque como eram internos do povo, tinham maior conhecimento da comunidade e acabavam de fazer grande parte do trabalho sujo, porque eles faziam as listas, eles listavam os bens, eles listavam os nomes, e mais à frente, tá, vai falar disso, melhor quando falar do campo de Thirds instead, que eles estavam, eles eram os responsáveis finais por quem ia ou não, né? Eles que ditavam a lista. E aí é uma coisa que enfraquece a acusação contra a acusação contra Ashman, que a promotoria do Tribunal de Jerusalém disse que Ashman que escolhia as listas finais. E aí os documentos comprovam que, na verdade, os judeus dos conselhos é que ditavam essas listas, pensando em estar fazendo um mal menor, uma escolha pelo mal menor, porque assim estavam salvando algumas vidas, né? E aí ela fala o seguinte, chegando ao ponto, essa confiança tão grande que foi modificando essas relações internas da comunidade judaica. E chegava ao ponto de que a primeira das medidas, teve 3 medidas principais para permitir essa expulsão dos judeus, e uma das primeiras foi a identificação dos judeus com a braçadeira amarela, né, da estrela de Davi. E isso se tornou um verdadeiro negócio dentro das comunidades judaicas, porque os conselhos judeus vendiam essas braçadeiras. Então, ela fala como alguns se aproveitam mesmo nessas situações para lucrar, ou para desvirtuar e enganar seu próprio povo, né? Foi se adaptando àquela situação que vivia. Tal cooperação tinha a frágil premissa de que, assim, algumas vidas seriam poupadas, mas, na realidade, foram em um grau muito pequeno. A exemplo do Dr. Kastner, do escritório da Hungria, que de 476 mil judeus que ele tinha catalogados no escritório dele, no Comitê Central dos Judeus da Hungria, ele só conseguiu salvar 1.684, entre eles, claro, a sua própria família. Né? A cooperação civil para ele salvar a própria família. A acusação em Jerusalém cometeu o erro de, através do testemunho, acabar trazendo à tona a questão dos cooperadores, mas logo conseguiria ultrapassar essa questão. Isso fez com que os juízes da corte questionassem certas lacunas na documentação do caso, citando em específico o livro There is Instead, de 1941 a 1945, de E.G. Adley, que relata e descreve em detalhes as ações do Conselho Judeu de There is Instead. Um exemplo dessas ações é que a SS requeria determinado número de judeus, eu acho que a professora Rita já falou isso em outro encontro, e os judeus simplesmente o Conselho Judeu acabava por ser o responsável final da escolha dos indivíduos que seriam mandados nos trens. E Arendt diz que se a defesa tivesse usado essa documentação do livro de E.G. Adley, teria enfraquecido muito a acusação, a procuradoria, porque contradiria a mais importante testemunha do campo, do gueto, campo de Theresienstadt, que o implicava como o responsável final pelas escolhas dos indivíduos, né, que iriam para os trens. Mais uma vez, ela disse que o advogado de defesa do Dr. Servatos deixou essa questão, mesmo percebendo as contradições no testemunho e tendo esse fácil acesso a essa documentação desse livro, ele deixou essa questão passar em branco.
Aí, em seguida, ela fala dessa atmosfera do julgamento. Como se deu a atmosfera do julgamento? Eu me lembro que no início a gente debateu, logo nos primeiros capítulos, se esse julgamento se dava numa forma de espetáculo. Num julgamento espetáculo para passar aquelas lições que Ben-Gurion tinha planejado. Mas ela acaba percebendo que no decorrer do julgamento, esse julgamento passa muito mais dessa atmosfera de espetáculo para uma atmosfera de reunião de massa, na qual as testemunhas pareciam ter como objetivo a comoção da plateia. Arendt, em seguida, destaca esse aspecto no momento, esse aspecto de reunião de massa, quando a acusação chamou a depoimento inúmeras testemunhas sobre a tentativa de rebelião no gueto de Varsóvia e outros acontecimentos similares em Vilnikovno. Ou seja, isso era muito mais para criar uma comoção na plateia e em toda a nação de Israel que ouvia aquele julgamento, assim como os correspondentes estrangeiros, do que realmente se ater ao relacionamento. Porque essa questão da revolta do gueto de Varsóvia e outras revoltas em regiões de outros guetos, como Vilna, que é na Ucrânia, não tinha nada a ver com o que se tratava no julgamento em questão. Tinha a ver de fundo, mas não era o assunto central da acusação. E ela disse que esses depoimentos poderiam ter sido muito mais úteis se tivessem se relacionado com a atuação dos conselhos judeus desses locais, que em grande medida atrapalharam essas revoltas. E aí ela fala da narrativa oficial que se construiu entre os judeus que sobreviveram, ou a maior parte que não tinha como vocalizar o que realmente tinha acontecido, de que esses traidores eram muito poucos, eram desconhecidos do povo judeu, não se identificavam na narrativa oficial que tinham sido uma ação organizada dos conselhos judaicos essa colaboração, mas sim alguns poucos, ou alguns que não são verdadeiramente judeus. E nesse ponto ela fala que a acusação, a procuradoria, deixava essas testemunhas falarem livremente, sem qualquer ordenamento, sem qualquer eixo central. E Arendt diz que isso acabava estressando os juízes que presidiam a corte, que quando muito insistiam, a acusação fazia alguns questionamentos para agradar os juízes, as testemunhas, né, fazer um questionamento às testemunhas para aceitar o que os juízes falavam, mas esses questionamentos eram todos muito desconexos e sem o menor rigor. E aí ela cita um depoimento que foi um depoimento que, na opinião dela, foi um depoimento claro. Um dos poucos depoimentos dessa etapa que tiveram clareza e organização, que foi o depoimento de Silvia Zuckerman, que tinha os fatos bem organizados, teria sido o depoimento mais útil dessa fase. Para demonstrar que os que tentaram resistir junto às forças locais eram poucos e mal estruturados, chegando a um ponto em que até mesmo outros judeus em determinado momento os combatiam. Ou seja, o Conselho Judeu combateu, colaborando com o nazista, algumas das tentativas de revolta. E a Arendt foca muito em como esse julgamento tinha esse caráter meio teatral, de tentar promover a narrativa oficial do Estado sionista que estava se estabelecendo. E que tinha uma função de dizer o seguinte, que poucos judeus tinham resistido, e aqueles que resistiram eram judeus sionistas, ligados a organizações sionistas. O que ela disse que era uma falácia, porque os judeus que resistiram, mesmo sendo poucos, quando resistiam, eram de todas as vertentes do judaísmo, sejam os sionistas, sejam os nacionalistas, outros. E, com isso, as intenções políticas do governo israelense falharam, pois os testemunhos deixaram claro a quase impossibilidade de resistência e que, quando essa corrida é de todas as corridas, não só os sionistas. E ela disse que, pelo menos, esses depoimentos serviram para dissipar, principalmente esse depoimento da senhora Silvia Zuckerman, serviu para dissipar essa noção de que houve uma colaboração total entre os judeus que ficavam naqueles locais e os nazistas. Assim como serviram também para confirmar o fato de que o trabalho nos campos de extermínio geralmente estava sob responsabilidade dos comandos judeus, ao nível de técnicos especialistas. Isso a um nível que até os técnicos que montaram as câmeras de gás do campo
campo gueto de Dresden terem sido judeus, ou seja, eles foram obrigados a construir o próprio local de morte. E para Arendt isso não se tratava de um problema moral, mas de um fato horrível, né? Porque eles foram obrigados, de certo modo, a construir, então não era um desejo, uma ação voluntária. Aí, em seguida, ela trata de um depoimento de um homem de um barão judeu chamado Philipp von Frödger, de Budapeste, que ao ser inquirido com a pergunta-chave da procuradoria, o que você fez para evitar, o que você poderia fazer para evitar esse extermínio? Ele disse que nada poderia fazer, e que se 99% daqueles que ficaram naquelas regiões foram exterminados nos campos, no mínimo metade do que tentaram fugir também morreram. Então ele não tinha muita ação. Isso era uma argumentação muito pobre, porque ele era um colaboracionista, então ele estava tentando tirar o dedo da reta, e o próprio juiz disse isso, o juiz do caso, o juiz presidente Andal. E Arendt diz que, de certo modo, isso era verdade, né? Já que o judeu, de fato, o povo judeu, de fato, pouco podia fazer para a sua defesa, já que era um povo sem terra, sem governo, sem exército, nem mesmo a representação de um governo no exílio. Por exemplo, quando a França foi ocupada, as forças democratas restantes fizeram um governo francês no exílio, se exilou na África e combateu os nazistas de lá. Os judeus não tinham essa organização central para poder fazer um governo no exílio, mas tampouco os judeus eram tão desorganizados assim. E ela fala o seguinte, se o povo judeu fosse verdadeiramente, totalmente desorganizado, os números de vítimas teriam sido infinitamente menor, pois foram as organizações relacionais judaicas e seus líderes, e a coordenação que tiveram com os nazistas, que muito facilitaram os trabalhos de extermínio. E aí ela cita um caso muito interessante que exemplifica essa posição dela. Ela diz o seguinte, que quando colaboraram, morreram muito mais. E se o povo judeu fosse mais desorganizado, como queriam se fazer crer, teriam morrido muito menos pessoas. E ela cita o caso, o exemplo da Holanda, em que o Comitê Central Judaico e as forças nazistas mandaram 103 mil judeus para os campos de concentração e extermínio e 5 mil para o gueto dos velhos, né, o gueto de Theresienstadt. Dos 103 mil que foram mandados para os campos de extermínio ou de trabalho forçado, apenas 519 voltaram, ou seja, a cooperação matou muito mais, e os que foram para Theresienstadt, quase todos sobreviveram, né, porque era um campo de privilégios, eram judeus que tinham servido na Primeira Guerra, ou judeus mais endinheirados, ou judeus que tinham relações com pessoas importantes. Já entre aqueles que não colaboraram nem com os nazistas, nem com a coordenação geral dos conselhos judaicos na Holanda, dos 25 mil que fugiram, 10 mil sobreviveram. Ou seja, esse argumento que ela está dizendo é o quê? Se os judeus tivessem colaborado menos, provavelmente menos, provavelmente, certamente, muito menos judeus teriam sido assassinados pelos nazistas. E aí entra uma questão no julgamento, que é a questão da voz que apela à consciência de Eichmann. E o procurador insistiu muito nessa lógica de que, será que durante todo esse período, nenhuma pessoa, nenhum amigo, nenhum contato, nenhum indivíduo apelou à consciência de Eichmann? E Eichmann dizia que, de modo algum, tinham apelado à consciência dele, tinham feito esse apelo direto. E Arendt disse que, de fato, a única maneira de viver no regime nazista e não agir como nazista, e ela cita até um autor que diz isso, era se retirar totalmente da vida pública, desaparecendo completamente. Em seguida, ela fala de um fenômeno do pós-guerra, que é o do imigrante interno. Ou seja, muitas pessoas que tinham ocupado posições importantes no regime nazista, após a derrota nazista, e para tentar se preservar, diziam o seguinte: eu colaborei com o regime, eu trabalhei no regime, isso os próprios alemães, mas eu internamente não concordava, eu internamente fazia oposição àqueles atos, àquelas decisões. Ou seja, é uma argumentação que ela própria diz que é extremamente hipócrita, porque se você está na posição
e colabora o tempo todo e é um dos responsáveis pela implementação daquelas ações, não vale você dizer muito depois que simplesmente internamente se opuseram e que teria sido pior se os verdadeiros nazistas tivessem desempenhado sua função no estamento, na burocracia do Estado, que aí teriam sido ainda mais grave os efeitos. Além disso, que ela cita outro exemplo de pessoas que não poderiam ter apelado à consciência de Eichmann, foi outro tipo que surgiu no pós-guerra, que foi dos mitigadores, que diziam que se mantinham nos seus postos durante a Alemanha nazista para evitar que os verdadeiros nazistas ocupassem os cargos. E ela disse que isso é um argumento fraco e quase que debochado, porque a mitigação que eles fizeram, que eles propunham, era muito pouco. E ela cita dois casos. O do Dr. Hans Grob, que a única ação de mitigação que ele se gabava de ter mitigado as decisões do regime, trabalhando dentro do regime, era de que a única ação que encontraram realmente que ele mitigou foi o fato de que, antes da intervenção dele, quando um soldado alemão nos territórios ocupados, eu não consigo falar Tchecoslováquia, se casava com uma moça de lá, elas tinham que enviar fotos nuas para a cúpula nazista para promover e provar que tinham descendência ariana. Ele disse que ele foi muito generoso e a ação de mitigação dele foi que essas mulheres não tinham mais que enviar fotos nuas, tinham que enviar fotos de biquíni. E outra pessoa que se identificou como mitigador no pós-guerra foi o William Stuckart, que estava na reunião inicial de Wannsee, em 42, que dizia que ao invés da morte, se esterilizasse os meios judeus. E Thais vai falar mais dessa figura lá pelo capítulo 8 ou 9, eu acho que é no 9, dos meios judeus e dos judeus de casamento misto, como era um grande problema, os nazistas consideravam, porque era difícil de identificar e de combater essas pessoas, porque elas já estavam muito intrinsecamente conectadas na sociedade alemã. E a questão dessa voz que apelasse à consciência de Eichmann se tornou tão importante no tribunal que a procuradoria decidiu convocar um pastor que tinha sido um reconhecido opositor ao regime durante o regime, que é o pastor Gruber, que ele é um pastor protestante da região central da Alemanha e que durante o regime ele inicialmente tentou intervir com as forças nazistas para impedir que os judeus que tinham servido na Primeira Guerra, eram veteranos, ou as viúvas desses judeus fossem mortos, ou seja, uma ação muito comum. Ele não sabia disso, mas era uma ação muito comum, mesmo entre os nazistas, até por isso foi criado o campo de Theresienstadt. E em um segundo momento, aí sim, ele teve uma atitude corajosa, que foi de tentar ir até um campo de concentração na França ocupada, na França não ocupada, na França de Vichy, que era um regime colaboracionista, o Marechal Pétain, que era aliado dos nazistas. E lá ele foi preso. E esse pastor disse que se reuniu diversas vezes com Eichmann, mas Arendt aí ressalta a fraqueza do testemunho, porque ele tinha se reunido diversas vezes com Eichmann, mas ele não lembrava quando, e nem lembrava dos termos que discutiram, o que falaram. Então, como é que ele poderia ter apelado à consciência se ele sequer lembrava? E aí a defesa de Eichmann percebeu essa incoerência e perguntou, você tentou, para o pastor, você tentou apelar à consciência de Eichmann? E ele tergiversou, né? Ele disse, não, eu tentei com fatos falam mais palavras. Ou seja, até ele admite que não tentou esse apelo à consciência de Eichmann. Mas a Arendt diz que esse testemunho acabou por servir somente para demonstrar que nem todos os na Alemanha tinham se curvado ao regime nazista. E aí ela fala justamente dessa figura da exceção, né? Desses judeus privilegiados de Theresienstadt e outros lugares, que todo o povo alemão, ela dizia o seguinte, 80 milhões de alemães, cada um achava que tinha um judeu, ao menos, que era um judeu digno. E ela cita que até mesmo Hitler tinha uma lista de 320 judeus, que ele considerava judeus de primeira classe, e que evitou que fossem atingidos pelas medidas de
perda da naturalidade alemã, da nacionalidade alemã, do confisco dos bens e dos envios aos campos de concentração. Aí a maior parte desses iam para Dresden, o que gerou um grande problema no local, porque foram tantos pedidos de pessoas para serem enviados para Dresden que acabou que aquele campo, que era inicialmente um gueto, se transformou num campo de passagem, porque tinha tanta gente chegando que eles tiveram que mandar muitos daqueles que não tinham contatos com pessoas mais influentes e que não tinham relações exteriores mais fortes, para fora. Então, ela fala justamente, ela encerra esse capítulo falando o seguinte: na Alemanha de hoje, essa ideia de judeus importantes, na Alemanha da época dela, do livro, nos anos 60, ela escreveu em 50, mas foi por causa de 60 e pouco. Na Alemanha de hoje, essa ideia de judeus importantes ainda não foi esquecida. Veteranos e outros grupos privilegiados não são mais mencionados, mas o destino de judeus famosos ainda é deplorado à custa de todos os outros. Não são poucos, principalmente entre a elite cultural, que ainda lamenta publicamente o fato da Alemanha ter despachado Einstein, sem perceber que um crime muito maior seria matar o pequeno judeu, a pequena criança judia da esquina, mesmo que não fosse nenhum gênio. Ou seja, mesmo no regime totalitário, no horror nazista, ainda existe essa figura do privilégio, do judeu de primeira categoria, que eles achavam que era um judeu diferenciado, que não merecia a morte, merecia um tratamento diferenciado, separado dos demais, é claro, da raça ariana, mas não recebendo o destino comum de seu povo. E aqui eu encerro esse capítulo. Então, isso. Obrigada, Lick, pela bela apresentação. Bom, eu fiquei com os dois próximos capítulos, que é, primeiramente, os deveres de um cidadão respeitador das leis. E o segundo é as deportações do Reich, a Alemanha, a Áustria e o Protetorado. Eu dei início à apresentação com o poema do Brecht pela razão da leitura de todos os capítulos até agora, de um sintoma que é padrão no Eichmann, é um processo de internalização desse terror que tinha se tornado habitual. Mas, bom, e de que não questionar ou aceitar a fatídica consequência do hábito nos desumaniza na mesma medida que faz com que desumanizemos os outros. Bom, começando o capítulo sobre os deveres do cidadão, a gente tem que usar em primeira linha uma linha de lógica que você vai ter um Eichmann em um momento de lapso. E eu chamei um momento de lapso de consciência porque o Eichmann, durante o seu interrogatório, que é o momento em que ele se encontra nesse capítulo, ele começa a se auto-interrogar enquanto sujeito, mas em um breve momento. No momento da conferência e nos demais momentos seguintes, Eichmann tinha lavado as mãos. Ele seria um mero instrumento de um Estado que se fazia sozinho, de uma coisa que já estava planejada e decidida por pessoas maiores e mais bem informadas que ele. Então, Eichmann, nesse momento em que ele se questiona, ou se justifica, melhor dizendo, é que ele se percebe em um momento minimamente reflexionando de que ele era um homem que tinha agido conforme o princípio kantiano.
Mas a sua ideia de princípio kantiano era uma ideia muito particular. Uma ideia que, segundo Arendt, obedecia a uma regularidade cadavérica ou a um imperativo categórico do Reich. Ou seja, de um agir na medida tal que ele define, age como um princípio de que a vontade de, da vontade de ser sempre que a sua vontade possa se dar em leis gerais. Só que Eichmann, enquanto sujeito, ele fez tudo o que pôde para ser um bom cidadão nos termos do Reich. O que seria um bom cidadão nos termos do Reich? Ou seja, que o Führer era a boca da lei, então ser um bom cidadão era seguir em conformidade com as ordens do Führer. Mas o seu princípio, que ele dizia kantiano, padecia de um erro e não tinha conformidade com a ideia de Kant, porque a ideia de Kant exige que o sujeito se interrogue e se interrogue enquanto sujeito e descubra seus limites e seus limites enquanto sujeito e seus limites enquanto outro, para que haja uma coerência dessa lei universal, dessa ideia de exigência de lei universal. Para Arendt, quando você volta a questão para uma ideia que ela vai citar na escrita da vida do espírito, na ideia do julgar, que se remete a um julgar kantiano, ela fala justamente dessa ideia de compreensão que a linguagem traz, dessa ideia de localização do sujeito e também de internalização da experiência. Ou seja, para Kant, o sujeito ele poderia questionar a lei. Nem toda lei era justa. A questão de uma lei ser justa e a compreensão sobre Eichmann, da sua bússola de justiça, se guiava muito pela lei positiva e pelas próprias ideias vindas do Führer ou do próprio Estado alemão. Nesse dilema entre obedecer e fazer a máquina funcionar, Eichmann deixava de atentar para as atrocidades do regime e passava a chamar a atenção das suas atribuições enquanto operador do Estado nazista, ou seja, enquanto burocrata. No Estado nazista, eles tinham a ideia de fazer com que o sujeito, dentro do Reich, se sentisse também um pouco legislador. A lei se tornava parte do sujeito. E esse sentimento trazia uma conformidade. A questão era que Eichmann apresenta no capítulo, assim como nos outros,
uma tendência de um homem solitário, de um homem que não vivia entre os outros homens, mas de um homem que era sozinho e que, como sozinho, não tinha afinidade ou familiaridade ou sentimento compartilhado, um sentimento compartilhado. Bom, deixa eu fazer uma introdução. Existe um texto da, da Marilene Rubiano que ela faz uma distinção entre o atributo discursivo de Arendt e a fala pública em Cícero. E aí, ela vai pegar a ideia da fala pública, de que essa fala pública, ela conquista e ela faz unir superficialmente pessoas que não têm nada em comum. Pessoas que procuram significados, mas que, em verdade, eles não estão juntos, eles só são manobráveis pelo Estado. E aí a gente cita o papel das massas em Arendt. E ela faz essa referência do papel das massas em Arendt. O papel das massas era validar o governo. E quando o Eichmann se pega pensando nas pessoas que não questionavam a decisão da solução final, mas se disponibilizavam em agir para que ela acontecesse, não era só validar o argumento da guerra ou o argumento da criação do Estado nazista, mas era fazer com que a realidade subjetiva criada por Hitler e pelos antissemitas se tornassem uma ideia de concretude e padrão, que tanto ela cita em capítulos anteriores, de que houve um processo até chegar à solução final de uma perda mitigada da humanidade do sujeito judeu e, assim como do sujeito judeu, das demais categorias afetadas pelo Estado alemão, os ciganos, entre outras, mas no foco dela, os judeus. Então, agir em conformidade com a lei também era uma forma que Eichmann fazia de ser visto. Ele queria aparecer. Ele queria ser revelado por suas ações ou pelo seu trabalho. Ele queria ser o bom cidadão. Ele queria que a solução final funcionasse. Mas Eichmann também, em seus poucos laços de consciência, ele teve ações contraditórias. Quando a primeira ação contraditória de Eichmann, e que ele se questionou muito em fazê-la, foi quando ele foi solicitado por seu tio que ajudasse um casal de judeus a sair do Estado alemão, a migrar. Ou então
quando ele ofereceu a migrar, quando ele deu a mão a um casal para migrar para Viena, ou quando que foi essa intercessão pelo casal foi feita pelo seu tio. E também, já que seu primo era meio judeu, e se categorizava com o aparecimento da categoria dos judeus de exceção. Ou os judeus dignos, ou os famosos judeus. E nesse processo, que ele tinha esses lapsos de contradição, em que ele fora obrigado em agir em discordância com a lei, ele se sentia culpado, ele se sentia errado, ele se sentia corrupto. Com o abandono da solução final, ele se sentia corrupto. E nesses momentos que ele se sentia corrupto, ele se sentia mal. Ele se sentia incompetente e ele se sentia desligado daquilo que lhe era atributo, que era a sua função enquanto ocupação. Ele foi, em um primeiro momento, agente de migração dos judeus, um operador dos assuntos judaicos, a um deportador de judeus. Ele cuidava, em suma, da logística do transporte, ele cuidava de dizer a quantidade de judeus que iam para qual lugar. E as divisões desses judeus eram ordens superiores. E aí, o Eichmann, ele cita momentos, e ele cita a figura do Himmler. O Himmler foi um cara muito astuto. Ele percebeu que o Estado alemão ia degringolar, e à medida que ele percebia isso, ele ia orquestrando seu modo de sobrevivência. E isso, para Eichmann, quando ele percebia esse desmantelamento da solução final, fez com que ele agisse mais fortemente. Isso impulsionou Eichmann a agir mais fortemente para que a solução final se desse em concreto. Porque ele não queria ser corrupto, ele não queria ter familiaridade com Himmler. Ele era um bom cidadão. Ele cumpria as leis do Estado alemão. Ele só se abriu em poucas e vagas exceções, onde sua memória, em muitos pontos, fazia questão de falhar. A memória de Eichmann parecia ser muito seletiva. Lembrava muito claramente das partes em que ele fora um tanto protagonista e um tanto antagônico ao desmantelamento do Terceiro Reich. Quando Himmler ordena o encerramento, promovendo... Eu perdi a ordem aqui, deixa eu só refazer. Promovendo em tudo, quando o transporte falhava, ou uma falta de transporte, a Eichmann promoveu uma marcha
a pés dos judeus até Budapeste, na fronteira com a Áustria, em 44, no outono de 44, para a própria morte com os próprios pés. Quando houve uma ordem de desmantelamento de Auschwitz por parte de Himmler, Eichmann tentou, contudo, seguir as ordens do Führer, que dizia que o partido nazista não era mais tão confiável assim. Bom, e aí, ele tentou efetivar, sobretudo, a política, mandando judeus para campos, tirando judeus das suas casas, promovendo a arrecadação de custos e a política de arrecadação monetária junto de um financiamento à causa da solução final. Eichmann percebia que, por parte de alguns estados, a solução final era como uma ansiedade de se tornar cada vez, ou como a Arendt fala, Judenheim, ou limpa dos judeus. Existia uma ansiedade de ser o primeiro em se tornar livre dos judeus. Mas para Eichmann, uma questão que lhe tocava e que era sangrenta aos olhos e perturbava aos olhos e não a consciência. O fato que era sabido, mas o fato só existia quando incômodo. Quando foram feitos acordos de sobrevivência, os judeus, ele percebeu que havia uma ideia dos judeus serem usados como moedas de troca. Himmler arquitetara o uso de judeus como moeda de troca de bens e de uma certa proteção. E aí a gente tem uma primeira figura que é o de Manfred Wells, que era dono de um banco e que ele faz um acordo com com Bash Kastner, que era um subordinado direto de Himmler, para que sua família, 45 membros da família Wells, fossem levados para Portugal. Ou
ou quando ele percebia que húngaros seriam facilmente entregados judeus para a satisfação do Reich. Então, o judeu começava a ter preço. Ele começava a ser o famoso judeu de troca ou judeu de exceção. E aí a gente vai falar sobre a figura do campo de Terezinfeld. Ele percebia que, à medida que a corrupção se tornava uma política oficial, tanto que ele cita a troca de 1.000 judeus por soldados feridos alemães, e ele cita a tomada de um banco por um subordinado de Himmler, o que eu acabei de citar, o Berestas, que eu não sei falar direito não. Se falava em uma naturalidade do comércio de judeus e com uma naturalidade dos assassinatos. Era um processo habitual e uma problemática habitual do seu campo de trabalho. Não era algo que o incomodava em fazer, porque era sua função. Mas se o questionado, se ele queria ver as execuções, isso lhe era um tema muito sensível. Não era algo fácil de ser digerido. Eichmann alimentava um certo desprezo pelas atitudes de Himmler e um certo rancor, porque Eichmann, enquanto um bom cidadão, ele teria ambições dentro do Estado alemão. Ele teria alcançar outros cargos, além de ser o operador dos trens da solução final. E ele alimentava esse desprezo por essa elite moderada que se afiliava a Himmler. Ou seja, com o movimento do desmantelamento do Reich, começou a surgir no partido uma classe de sujeitos chamados moderados. Os moderados eram aqueles que diziam que não eram a favor da matança de judeus, aqueles que propunham usar outros métodos, aqueles que salvavam, de algum modo, os judeus. Ou seja, até aquele que pretendia usar no meio judeu, por exemplo, a forma de uma castração química para que ele não se reproduzisse, como se fosse algo menor que a morte, algo menor que o descarte. Em abril de 45, tem uma figura chamada de Dr. Paul Dunn, em qual ele faz uma menção de que ele repudiava veementemente as atitudes de Himmler, enquanto usar os judeus como uma moeda de troca, enquanto ser infiel à obediência à solução final, enquanto ele tentava diminuir o fato de que ele também era um executor da ideia e da solução final.
como uma causa de guerra, como algo a ser defendido. E a derrota que ele tinha sofrido, representada com essa comercialização dos judeus, era que um tal de Cuthbert, esse mencionado anteriormente, como subordinado direto de Himmler, teria sofrido uma promoção que fazia parte do quadro dos sonhos de Eichmann, ou quando Sterben, porque ele tinha se tornado Standesführer, que era o cargo dos sonhos de Eichmann. Ele controlou durante o tempo o banco da família Wells, e depois ele foi designado para se tornar Standesführer. E para isso, o sentimento de Eichmann era de derrota, porque apesar dele ter sido um sujeito cumpridor dos seus deveres, um bom cidadão diante das leis de um Estado nazista, ele continuava sendo invisível para a elite do Estado alemão, a qual ele fomentou um ódio, porque essa elite, ela tentou criar um clima para sobreviver após a queda do Estado alemão, para mostrar a par da dor do judeu, mas como um mero executor, em consequência do que era exigido como dever de Estado, ou que faziam na medida do possível para que os judeus não se tornassem uma raça extinta em si, mas para que, de algum modo, a Europa, que tentava ser limpa dos judeus, fosse executado, mas que o povo não morresse em si, que o mundo não fosse livre e que alguns judeus fossem salvos, fazendo com que o povo judeu, de algum modo, sobrevivesse. Essa seria a contribuição de Himmler, que abrandaria suas culpas e de outros tantos que, como ele, teriam se tornado moderados. Moderados em termos de que elegiam judeus de exceção ou guardavam seus judeus de exceção. E aí vem o campo de Theresienstadt, que era o campo ou gueto dos velhos, que foram chamados de gueto dos velhos, mas na verdade era mais um lugar que teria se tornado lugar de exclusão. Bom, eu já tinha adentrado em algumas questões tratadas no capítulo 9, e o capítulo 9 ele trata propriamente das exortações, enquanto o outro é um questionamento sobre o Eichmann e a sua execução das atividades do Reich enquanto sujeito e cidadão dentro do seu próprio regime.
Do tempo da conferência até o momento das deportações, houve uma lacuna de 2 anos. Ou seja, a conferência tinha ocorrido em 42 e as deportações foram inauguradas oficialmente em 44. Porém, houveram operações que a gente pode chamar de testes, mas que Eichmann não chama propriamente de testes, porque seria um teste das ferrovias que o sistema de transporte funcionaria, ou como os estados estrangeiros receberiam os judeus, do que propriamente um livramento, uma deportação, um descarte de judeus aqui e acolá, sem pensar, sem raciocinando em prol da solução final. Há vestígios de que a solução final sempre foi uma ideia presente no imaginário do Estado alemão. Afinal de contas, a ideia era tornar a Europa Unrein, ou seja, limpa dos judeus. Ou seja, já que ele era o encarregado de resolver a questão judaica, e isso foi a razão do seu primeiro cargo, e tinha sido a razão da sua maior promoção dentro do Estado alemão, que era a ocupação do cargo da seção B4, de deportação dos judeus. Eichmann se tornava encarregado da logística. Ele começava a ficar estreitamente próximo de quem era, digamos assim, famoso no partido alemão. Arendt cita que houve uma aceitação mais familiar pelos países do leste ao extermínio dos judeus e à deportação dos judeus, de que eles colaboraram mais facilmente com esse ato. Eles cederam postos, fizeram esforços, cederam forças, como forças policiais, custos, injetamento de custos, facilitaram em termos de aplicação de leis, deram prioridade em se tornar livre dos judeus. Eichmann, enquanto funcionário, precisava saber, certo, se sua atribuição seria executada. E como isso, nós temos o aparecimento das figuras que davam ordem ao Eichmann. Rudolf Midland, chefe da Gestapo, o próprio Himmler
o próprio Himmler, e Kaltenberg, que transmitia as ordens oralmente a Eichmann, o que deveria ser executado e como deveria ser executado e quanto, ou seja, Eichmann era encarregado de preparar os vagões, de preparar a quantidade e dizer a quantidade, mas ele não nomeava os sujeitos. Os sujeitos eram eleitos a partir de outras contribuições titulares. Muito da parte dos líderes judaicos, outros tinham sido voluntariamente, a partir da política do regime, diagnosticados. Ou seja, visto pelos regimes como possíveis moedas de troca da máquina do Estado e do planejamento do Estado alemão. Ou seja, quando os judeus desembarcavam em alguns países do leste, a solução era resolvida quase que na hora. As ideias eram tidas quase como execuções para aquele momento. Ou ele recebia colaborações dos estados que receberiam os judeus e como seria melhor a efetivação das deportações, assim como logo da solução final. Para isso, Richard Gauss, que era inspetor dos campos de extermínio, passava às outras ordens. Ou seja, existia um processo de comunicação entre os campos que recebiam, que deveriam receber os judeus, e aquele que transportava. Mas a comunicação era um informativo de quais judeus iam para cada lugar, era operatório, habitual, era algo funcional. O que diz respeito é que, ao começar do oeste para o leste, ou seja, era sair do Estado alemão ou das nações que o compunham, ou das nações que compunham o Terceiro Reich, elas voltavam também para seus respectivos lugares. Quando uma ordem era proposta pelo Estado, ou seja, o Estado que ia receber os judeus fazia uma proposta, ela era analisada, vista se estava de acordo com as pretensões do Reich, ela era enviada de volta ao Estado. Por exemplo, o que vinha enviado ao Estado com uma diretiva e uma certificação de execução. Ou seja, havia uma operação bumerangue, ou uma colaboração direta, certo?
de que dos processos de como as operações seriam particularmente empregadas em cada estado. Em cada estado. Em cada regulamentação. Eichmann continuava não se questionando. Ele continuava um operador. Ele continuava vendo a sincronia do Estado alemão, o livramento dos judeus, como algo, uma visão um tanto dita inocente. Porque ele continuava alheio à ideia de limpar a Europa dos judeus. Houve um acordo entre o Ministério dos Transportes e as Ministério do Transporte e os países que receberiam os judeus. A implementação que faziam parte da implementação e da reflexão das atitudes de guerra. A primeira operação foram feitas Thaís, por favor, você já vai se direcionando para a conclusão, que você já está com o tempo estourado em 15 minutos, somente para a gente poder participar. Eita, desculpa. Desculpa mesmo. Para finalizar, certo? As deportações teriam se iniciado com um teste, um ensaio. Em primeira mão, 1.500 judeus de Southern para e depois 7.500 judeus de Bonn para a França. E eles queriam ver, e nessa operação da França, o Eichmann acompanhou de perto. Ele queria ver, ele precisava falar com as autoridades da França para ver como elas reagiriam, certo, ao desembarque dos judeus. Para terminar, eu vou falar rápido dos meios judeus, dos judeus privilegiados e das 3 medidas antes da solução final. Os meios judeus eram aqueles que tinham algum traço alemão na ascendência. Era aqueles que tinham parte do sangue alemão. Ou aqueles de casamento mistos entre alemãos e judeus. O que fazer com esses sujeitos? Alguns tinham eleito uma espécie de castração. Outros teriam favorecido eles nas deportações para outros lugares, como em outros casos, nas deportações. E aí, ele vai citar o caso de um poeta, que eu não me recordo o nome, que ele foi direcionado para a Suíça e não para o campo que originalmente ele fora direcionado, ou seja, existiam judeus de exceção para todos os lados. E esses judeus de exceção eram aqueles judeus que também teriam sido selecionados por Hitler para serem moedas de troca em momentos futuros. Ou seja, o gueto de Theresienstadt tinha sido um lugar onde teria sido escolhido para colocar esses judeus. Ou seja, houve uma operação de arrendamento de gastos, certo?
que era os judeus abrindo mão da sua cidadania em prol de se livrar do Estado, e haviam outras questões de que aquele judeu que estivesse fora do Estado alemão, ele já se tornava, em 33, não, 33 não foi a lei de 33, não, foi declarado em... Foi declarado em... Não, em 42, a primeira lei para facilitar essa diretiva de que judeus que estivessem fora da lei do Terceiro Reich seriam considerados não judeus e suas propriedades confiscadas no mesmo momento. E aqueles judeus deportados, eles entregavam, certo? Em termos, eles renunciavam, assinavam um termo de renúncia das suas propriedades. O que aconteceu com o campo de Theresienstadt é que os judeus que tinham ido para lá tinham renunciado em favor da Associação Judaica. Só que com a lei de 33, que falava sobre propriedades que teriam sido usadas para atividades anti-regime, como o Theresienstadt ficava fora dos domínios do Reich, a propriedade desses sujeitos poderiam ser livremente confiscadas. Ou seja, os judeus eram, para todos os lados, mesmo quando privilegiados, desamparados, em certa medida. Desculpa ter extrapolado o tempo, gente. Tá, Thaís, muito obrigada. Obrigada pela tua apresentação. Obrigada, Felipe, pela apresentação. Eu abri aqui um hallzinho de inscrição para quem deseja contribuir. Ninguém até agora se inscreveu, então vou começar com as provocações e depois vocês continuam, tá? É só uma inquietação, assim, que eu quero partilhar. Veja o seguinte. Quando Hannah Arendt fala acerca dos judeus excepcionais, não é no Eichmann em Jerusalém a primeira obra que eu li que ela trata nisso. Né? É nas origens do totalitarismo, no capítulo 3, quando ela fala sobre antissemitismo, tem um tópico que ela fala entre o Páreo e o Novo Rio, onde ela já trata sobre a questão dos judeus excepcionais, onde ela vai dizer que o que garante a excepcionalidade desses judeus é o fato de eles terem alguma característica diferenciada e que eles ficam, né, dentro de uma relação ambígua em que são judeus, mas ao mesmo tempo também são excepcionais. Isso me lembra muito as discussões sobre darwinismo social, genética, lá do século XIX, início do século XX, que falava efetivamente sobre características genéticas diferenciadas de alguns indivíduos que também eram considerados excepcionais. Inclusive, quando ela vai dizer, né, que ainda, quando ela escreve a obra, na Alemanha existe um lamento por ter deixado Albert Einstein partir, isso me lembra muito essas características, quer dizer, é preciso conservar essa excepcionalidade. E no texto, né, nesses textos que vocês apresentaram, há também a ideia, né, de que sempre há um bom judeu. Isso significa dizer que a totalidade seja boa. A totalidade, de fato, constituiria uma determinada escória social. Então, é uma inquietação, efetivamente. Então, quando você trata da saída das pessoas excepcionais, da qualidade de expulsão ou de facilidade para que elas emigrem, a gente está tratando efetivamente de um problema médico, porque eu lembro que Eichmann, ele colocava isso no julgamento, que boa parte da argumentação ali utilizada para a solução final, ele tratava como se fosse um problema médico. Isso me lembra a doutrina higienista e tantas outras doutrinas desse tipo que tentaram expurgar da sociedade aquele indivíduo que é considerado indesejável. Eu não sei se é possível a gente fazer essa cura, mas isso me causou, né, uma determinada inquietação. Outra inquietação que eu queria que vocês comentassem, né, essa parte também que a parte que o Felipe apresentou, ela é bem polêmica, porque é a parte em que há a denúncia de Arendt, assim, de forma mais categórica, mais contundente, da cooperação judaica.
E ela fala, inclusive, de forma muito dura, porque ela vai dizer que as polícias existentes nos campos de concentração, formadas por judeus, elas eram incorruptíveis. Elas eram muito mais legalistas do que efetivamente a polícia alemã. E a gente sabe que no regime de terror, isso não só se dá por indiferença, também se dá por medo. Quantos de nós vão poder dizer que se eu tiver possibilidade ou esperança de salvar os meus, eu não adotaria uma conduta diferenciada em relação a isso? Né? É complicado a gente pensar dentro desse sistema, porque a gente tem que ter muito cuidado para não julgar a história dentro de um ponto de vista anacrônico. Ou seja, utilizar os padrões do agora para que a gente julgue o passado. É muito complicado. A gente tem que entender e tentar compreender quais são as ideias do passado. Então, é claro que a gente sabe que num povo, e quando eu estou falando de povo, eu estou tratando de coletividade, existem pessoas de todo tipo de caráter, com todo tipo de interesse. Mas eu estou falando aí daquilo que é predominante. Será que essa cooperação se dá, né, por uma questão de similaridade de pensamento, ou essa cooperação se dá efetivamente por medo, por uma tentativa de continuar sobrevivendo? Outra coisa que ela vai denunciar, não aqui, mas nas origens do totalitarismo, é a ignorância judaica sobre o que de fato estava acontecendo pelo hábito da não participação política. Então, essa ignorância, até que ponto é que, de fato, ela vai contribuir para que os judeus não percebessem que eles estavam em risco? No final do capítulo 9, ela vai tratar sobre a esperança que os judeus tinham de se salvar enquanto povo, não enquanto indivíduo, não enquanto comunidade, mas enquanto povo. O povo vai continuar sobrevivendo. E ela vai fazer uma denúncia muito interessante, onde ela vai dizer o seguinte: eles nunca tinham lidado com uma situação de genocídio. Era a primeira vez que eles enfrentavam efetivamente genocídio, porque, querendo ou não, os judeus estavam ali muito imbricados dentro do Estado-nação europeu. Então, eles faziam parte daquela constituição social, política e econômica. E agora não. Agora eles estavam sendo completamente excluídos e, como nós vimos, haviam pequenas exceções. Outro ponto também que eu queria destacar era a questão da resistência judaica, né, que vocês aí levantaram. Mas não queria levantar sobre a característica, como vocês colocaram. Eu queria falar sobre o tamanho da resistência. Eu estou falando aqui em termos numéricos mesmo. Como essa resistência ela foi pontual e como essa resistência foi pequena. E eu acho que é um ponto interessante da gente observar, é efetivamente o fato de se compreender politicamente o momento que se está vivendo. Então, se lá nas origens do totalitarismo, a Arendt denuncia que os judeus, de fato, eles não tinham um entendimento tão grande assim da ameaça que eles estavam correndo, será que a inexistência dessa resistência assim não dá? Né? Eu lembro que quando João Vitor mandou para mim um texto alguns dias atrás, recomendando a leitura do Pianista. E no Pianista, tem uma tentativa de insurgência, quando eles estão assim para ir para o trem. Mas a gente consegue perceber, pelo menos na filmografia, uma passividade da maioria das pessoas. E no final desse capítulo, ele mostra duas coisas que me chamaram muito a atenção. A primeira, o teste, quando você começa a retirar as pessoas só com uma mala na mão, no meio da noite, e como é que os seus amigos, vizinhos, iriam agir durante o dia. E é impressionante, ela denuncia nesses capítulos o quanto a resistência foi pequena. O quanto as pessoas, elas não participaram de um processo de tentar defender as pessoas de uma forma mais, como é que eu posso dizer, contundente. Inclusive, ela vai dizer que, mesmo no exterior, aqueles que se declaravam antissemitas não adotavam atitudes antissemitas, ou seja, de proteção, de abrigo, né, em relação a essas pessoas, de denúncia do ponto de vista internacional, né, toda gama de coisas que se poderia ter feito, elas não fazem. E ela termina o capítulo com uma curiosidade muito, muito interessante para que a gente analise a questão do antissemitismo, que é a questão do judeu que estava na Alemanha, mas não era natural da Alemanha. Inclusive, ela cita duas nacionalidades, né? A norte-americana e a inglesa. E eles fizeram uma espécie de teste em relação a esses estados. Porque esses estados, e aí eles faziam uma denúncia em relação à América Latina, né, que vendia a questão de você se naturalizar, vendia os passaportes com a naturalização,
Eles faziam uma ameaça concreta à pessoa do que iria ocorrer com ela, perca de bens, expulsão, né? E aqueles países, eles deixavam a naturalização existir desde que a pessoa não viesse habitar o seu território. Aqui o Brasil, por exemplo, a gente muitas vezes aprende que foi uma terra de imigrantes que todo mundo era bem-vindo. Quando a gente historicamente vai verificar, a gente vai ver que não é bem assim, não. Aqui no Brasil, inclusive, existe uma brasileira que está lá, acho que só tem ela no Memorial do Holocausto, que é a esposa do Graciliano Ramos, a Araci, e ela conseguiu enganar muitas autoridades, subornar muita gente para salvar judeus. E ela conseguiu isso porque ela trabalhava na embaixada. Mas o processo das pessoas conseguirem chegar aqui no Brasil foi muito difícil, muito complicado. E o processo de aceitação da sociedade não foi tão amplo quanto se diz, não. Então, houve o alemão ser perseguido aqui dentro, tá? Porque todo alemão era considerado nazista no pós-guerra, como durante a guerra você tinha o governo Getúlio Vargas, que não via com bons olhos a chegada dos judeus, e você tinha uma própria repulsa da sociedade nacional em relação à figura do judeu. Então, eu queria fazer essas considerações, né? E queria que o Felipe e a Thaís se posicionassem um pouco sobre a questão do império da lei. Veja bem, nós somos um grupo de estudo de filosofia em direito, né? E a gente verifica, quando Eichmann se coloca na condição de cidadão, o quanto é que a lei, ela serve de justificativa para toda uma sorte de atos. Começa com justificativa moral, e depois o imperativo kantiano, vamos dizer assim, descaracterizado, roubado, interpretado de uma forma torpe, terminou servindo para virar um imperativo do Führer. Tudo que o Führer diz deve ser cumprido, porque toda lei do Führer se torna universal e ele não pode ser desagradado. Mas havia todo um sistema legal, toda uma estrutura legal. E eu estou pedindo isso, né, que vocês façam essa reflexão, porque hoje aconteceu um ato autoritário muito polêmico no Brasil, que é exatamente o processo de possibilidade de intervenção do Ministério da Educação na autonomia das universidades através de um processo de nomeação de um reitor. Porque nós estamos em uma pandemia, desculpem, que a gente não sabe quanto tempo vai durar, e a gente sabe que desde que o governo assumiu, ele tenta intervir na autonomia universitária, e tenta intervir de uma forma muito contundente, inclusive fazendo um processo de demérito em relação às universidades, né? A universidade é o local de uso de droga, a universidade é o local de balbúrdia, a universidade é o local do sexo fácil, né? E descompromissado, contra a família brasileira, ou seja, há todo um processo de demérito da universidade frente à sociedade conservadora. Esse demérito tem um alvo, é a sociedade conservadora para ela encarar a universidade como não sendo um campo de seriedade e de produção de ciência. E o que é que eu estou tratando aqui como conservador? Vamos lá, vamos esclarecer. Conservador aqui eu estou tratando no ponto de vista bolsonarista, não estou tratando do ponto de vista do conservadorismo tradicional, não, tá? Que é aquele eleitor que faz parte de uma grande massa, que não consegue entender, que efetivamente não sabe qual é o papel da universidade, e ele encontra como fonte de verdade aqueles artigozinhos de jornal online que ele lê e no qual ele sequer se aprofunda. É isso que eu estou considerando aqui com a sociedade conservadora. É a pessoa que foi atingida por todas as fake news da campanha eleitoral e sequer se preocupou em saber qual era a verdade, porque ele acreditou naquilo piamente. É nesse sentido que eu estou tratando aqui sociedade conservadora, tá? Aqueles 30% que permanece lá dentro da base de apoio do governo. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o império da lei nesse sentido. E queria saber se mais alguém quer falar para a gente abrir o microfone. Posso iniciar o comentário? Pode. Tá, Liv. Pronto, então eu vou começar. Essa parte da resistência, realmente eu até li um trecho aqui que diz: ao demonstrar que os que tentaram resistir junto às forças locais eram poucos e mal estruturados. Então houve tentativas de resistência, mas esses grupos eram grupos pequenos. E havia uma crença, mesmo entre os judeus locais, que também havia uma crença, mesmo entre os judeus locais, de era uma loucura isso, porque muitos não acreditavam que os nazistas estavam exterminando os judeus. Por muito tempo. Existia uma troca, considerando de que eles trocaram a ideia de resistência, muitas vezes, por uma ideia de sobrevivência, sobrevivência do povo judeu e não do indivíduo judeu.
ou não da sua família judaica, mas muitos se voluntariavam em ir para os campos de extermínio com a esperança de que outros judeus fossem salvos. Não, justamente, e a professora falou um trecho importante, foi justamente dessa parte da sobrevivência do povo judeu. E que Hannah Arendt, isso é na página 171, ela disse que o povo judeu da Europa não conseguia imaginar que sobreviveria sem ser uma comunidade europeia, porque eles estavam inseridos, no mínimo, nos últimos 150 anos, entre a elite social, financeira, da comunidade europeia. Então, quando houve essa mudança, essa inversão da tábua, os judeus não estavam naquela posição de minoria oprimida, eles eram uma minoria que tinha condições financeiras naquele momento. Houve inversão total da posição. Então, esse ideal, né, que ela fala, o povo de Israel viverá, é uma coisa que até mesmo os judeus europeus tinham dificuldade de assimilar naquele momento, porque já eram muito assimilados na Europa. Então, hoje em dia, a gente consegue avaliar isso muito bem, mas naquele momento, antes da ascensão, os judeus estavam numa categoria social positiva, boa. E eles tinham vindo de um momento histórico, de 150 anos, de um momento histórico de ascensão dos judeus. De que os judeus começavam a ter, por exemplo, poderem escolherem deixar de ser um judeu burocrata e se tornar o judeu filósofo, o judeu poeta, o judeu provedor da arte, em termos geral, ou de outros tipos de ciência, ou se tornar o judeu cientista. E nesse sentido, quando você volta para as origens do totalitarismo, você vê primeiramente um movimento de uma categoria privilegiada de judeus que entravancam em alguns pontos a questão da consolidação da cidadania judaica, mas você percebe que aqueles judeus assimilados, os judeus que se identificavam como pertencentes à União, à Europa, como sujeitos era uma relação de pertencimento que transitava entre os laços mais íntimos de vizinhança, de familiaridade, de linguagem, como a Arendt diz, porque a Arendt, quando vai falar, ela diz que era a partir dessa linguagem que eles se identificavam enquanto correligionários. E aí, quando você vai voltar para as origens do totalitarismo, tem muito desse momento do judeu nesse momento de assimilação, desse judeu que, por esse momento de assimilação, e também do momento em que ele sempre tinha participado em algum momento ou do declínio da comunidade europeia ou da elevação, e que ele não era totalmente dispensável. E para ele se deparar com o aparelhamento do Reich, foi algo difícil de aceitar, porque exige do sujeito um processo de aceitação muito grande. E aí a Arendt também vai saltar a questão de que como é se escolher diante da necessidade e da sobrevivência? Como é que você pode? Qual o critério da escolha? Como é que você vai escolher entre o inescolhível, entre a falta de opção? Porque o que o judeu tinha nas mãos era muito pouco. E uma coisa que vai muito nesse sentido dessa sobrevivência, porque no momento de ameaça tão grande, aqueles que colaboravam ao proteger sua família, estavam tentando proteger a si mesmos e a família. E aí foi o caso do doutor da Hungria, né, doutor Katzin, que conseguiu salvar apenas 1.700, mais ou menos, de quase 500 mil judeus, entre eles a sua família. E aí fica esse dilema moral, de até que ponto, para se proteger, pode cruzar essa linha. Ela cita isso várias vezes, né? Inclusive as testemunhas no tribunal
citam até que ponto, até que linha, qual é a tua linha, qual é o teu limite. E se vale a pena tu sobreviver à custa de tantos outros, né? Eu Então, acho, eu acho interessante que quando a Arendt vai falar do suicídio de alguns líderes dos guetos, ela fala que para esses líderes a questão da escolha parecia impossível. O sentimento de escolha naquele momento parecia quase não executável. Eu vou, por exemplo, a Rita falou muito bem sobre, no nosso ponto de vista, do ponto de vista do Estado brasileiro, que na época era muito, muito simpatizante do Estado hitlerista, que era o governo do Getúlio. Tanto que, se a gente for assistir o filme Olga Bernardes, que eu recomendo para todo mundo, e que a figura da Olga Bernardes fica marcada na nossa memória, que ela foi a mulher do Júlio Prestes, e ela foi entregue ao governo nazista de livre e espontânea mão. E ela estava em consideração, e ela estava grávida. Então, apesar dela ser mulher de um político, existia também esse papel de contribuir com a perseguição. Existiam os nossos preconceitos internos. E nós somos um Estado que a nossa formação, a gente diz que é pacifista, que a gente é um país misto, a gente diz muitas coisas, mas em termos de ocupação de lugar e de cargos, a gente é de uma elite branca, localizada nas regiões ali, oeste e centro-oeste do Brasil, certo? São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro. As outras partes, como parecem que são estados invisíveis, e contudo eu queria citar que, por exemplo, somos tão invisíveis que nossa localização geograficamente, por exemplo, enquanto Norte e Nordeste, é desconhecida pelos próprios componentes do nosso estado atual. Então, de que é um sentimento de que, por exemplo, eu fiz um curso recomendado anos atrás de uma faculdade, recomendado pela Juliana anos atrás, sobre o antissemitismo e a Segunda Guerra Mundial, de uma faculdade norte-americana, de que eles falavam que o Estado americano ele tinha consciência em termos do que se passava com alguns judeus. O judeu americano ele também tinha algumas noções. E o Estado americano também tinha algumas noções. Então, a entrada dos Estados Unidos e a estratégia dos Estados Unidos não se iniciava com a ideia de salvar esse povo, por exemplo. Foi iniciada com a ideia de uma postura econômica e não de uma postura humanitária, digamos assim. Não, e só para falar dessa parte que a professora colocou, do limite, aí eu vou ler um trecho na página 167, que relaciona, num Estado totalitário, ainda há espaço para a lei natural, para a lógica de que não matarás, do mandamentos anteriores, e ela diz assim, e assim como a lei de países civilizados pressupõe que a voz da consciência de todo mundo dita não matarás, mesmo que o desejo do homem natural seja às vezes assassinos, assim a lei da terra de Hitler ditava a consciência de todos, matarás. Então, acho que isso bem a situação. O Estado totalitário ele inverte essa sociedade em mutação perpétua ao mal comum nesse nível. Há uma questão interessante de que
houve muito uma fundamentação darwinista, digamos assim, darwinista ou de um darwinismo social, certo? Da implementação, da execução das distinções do sujeito judeu, por exemplo, das características físicas do judeu. E em termos de desenvolvimento disso e de uma genealogia, digamos assim, de origem, você teve um processo de uma formação de uma ciência, entre aspas, que tentava desenvolver justamente o raciocínio de que o judeu era realmente uma raça inferior. Em termos de história, por exemplo, eles faziam transparecer de que a história ditava para o judeu de que ele era um povo que, volta e meia na história, ia estar passando por um momento de ser o excluído, de ser o rejeitado, de ser o assassinado, de ser o exterminado, e que volta e meia haveria esses momentos na história. Então, existia um raciocínio por aí. Além de que você vai ter uma distinção de que existem dois tipos de antissemitismo. O antissemitismo econômico e o antissemitismo racial. O antissemitismo enquanto econômico, ele via a ideia do judeu que fomentou o Estado-nação e que financiava, por exemplo, quando ela fica nas origens do totalitarismo, esses nobres. Ele financiava esse Estado dos nobres, ele era o banqueiro dos nobres. E por isso ele controlava essa mão que era a monetarização. E o antissemitismo racial, ele é um antissemitismo da discriminação, que ele vai da característica física do judeu, da alma do judeu, certo? E que, por exemplo, como a gente fala do racismo aqui, como a gente se localiza enquanto uma população racista no Brasil, e que a gente traça linhagem e formas de que, por exemplo, que a gente a gente chama no direito penal, por exemplo, de genealogia do criminoso. Porque o judeu, em certo momento, ele também foi visto assim, porque ele era aquele que para se opor ao Estado, ou para pertencer ao Estado, ou para ganhar algum direito dentro do Estado, ele agia em contravenção à lei, para que a lei pudesse vê-lo enquanto sujeito, ele pudesse fazer alguma forma de protesto individual. E nessa questão de termos de lei positiva, quando a gente vai fazer uma reflexão, o nosso direito, ele bebe muito na fonte de um direito europeu, de um direito alemão. Ele tem uma ideia muito positivista, dita positivista, mas nós somos de um direito do interesse. De um direito que a lei e a autoridade, elas só conversam quando querem. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, a gente tem um Estado, no atual momento, que se esforça a cada minuto em descumprir as diretrizes básicas de um Estado de liberdade, digamos assim, para cumprir uma tentativa de Estado autoritário. Nós temos, em primeiro momento, a tentativa de cobrir a pandemia,
por exemplo, questionando os dados e as informações dadas sobre a própria pandemia. A gente tem intervenções no governo, a gente tem a retirada de pessoas que faziam um certo controle, e a gente vê que cada vez mais a nossa lei e o nosso dito positivismo jurídico, esse termo legalista e conservador, de que a lei é a lei, de que a moral é a moral, ela serve a alguns. Eu não sei se o Liby concorda comigo, mas fica evidente o interesse, por exemplo, do Bolsonaro para as pessoas que, por exemplo, elas têm uma cobertura maior do fato que está ocorrendo nesse momento de pandemia, da amplitude da política bolsonarista nesse momento de pandemia, é de você realmente questionar. Mas quando você fala daqueles que acreditam, é daqueles que têm um pensamento ou similar ao do presidente, ou muito, digamos assim, engessados em termos de conservadorismo, do medo da mudança. A questão da autoridade da lei, quando a Hannah Arendt trata, ela diz que as leis, e ela pontua isso como uma visão, eu acho que um tanto... Porque a Arendt, ela é uma pensadora da esperança, ela é uma pensadora das crises, mas ela pensa as crises. E isso é um lado bem positivo, porque eu acho que você tem que se saber se reinventar. E às vezes a Arendt propõe, ela questiona essas coisas, tentando propor ou suscitar essa ideia de que você precisa se reinventar. Não dá para você se conformar com as coisas, mas o que é que você pode fazer de diferente? E ela é uma filósofa da ação, porque ela é o seu agir consciente e a sua ação pública interfere nesse estado. Mas quando ela vai falar que as leis, elas dão argumento à autoridade, é aquele momento em que a fundação do Estado, ela tem uma formação de leis consolidadas e de um pertencimento a essas leis. Por exemplo, quando eu digo esse pertencimento, eu me remeto a dois textos. Ao que é a autoridade entre o passado e o futuro, e sobre a Revolução, na verdade são três textos, agora que eu me lembrei, e o Crises da República na ideia da desobediência civil. De que o espírito da lei, o espírito da Constituição, ele é transposto na personalidade do seu povo. Existe uma ideia de que aquela lei nos une enquanto sujeitos, de que ela nos solidifica. Então, ela tem uma autoridade por si. Então, não é uma autoridade do governo, é uma autoridade da lei que é delegada àqueles que vão exercer o governo que eu elejo. É o que ela chama de poder delegado. Eu delego o meu poder para outro fazer exercício. E quando ela fala disso, ela fala desse processo que ela conta sobre a Revolução, de que a Constituição americana teve, de que os americanos se entenderam e se entendiam como os fazedores da Constituição, como o espírito da própria Constituição, como o espírito que tinha levado os pais fundadores a agir pelo Estado americano.
Então, eles se entendem Thaís, enquanto par. Eu vou infelizmente, cortar aqui a tua fala somente por uma questão de tempo, né? Porque a gente já excedeu aqui um pouco o tempo. Eu só quero conduzir vocês ao processo de reflexão seguinte: as suas considerações sobre a Revolução, sobre a crise da República, sobre esses textos que você colocou, estão ok. A minha questão é: será que esse fundamento efetivamente serve para que a gente possa analisar a obediência do povo alemão ao Estado nazista e a não contestação de tamanhas leis de cunho totalitário, em que as pessoas não se insurgem, né? Como é que eu posso falar? Essa questão dessa falta de condições de ter um espírito crítico para onde essas leis iriam levar. Então, essa é uma questão que eu vou deixar aqui para que a gente reflita e no futuro a gente retorne a ela, né? Em virtude do horário. Quero agradecer muitíssimo a participação de vocês. Quero dizer que para a semana a gente trata sobre a banalidade do mal, tá? A exposição é minha. Então, a gente vai ter um bate-papo, não vai ser uma leitura de texto, a gente vai ter um bate-papo baseado, e eu peço para que vocês leiam 2 textos, né? Antônio colocou aqui a dissertação da professora Nádia Suk, e eu queria também que vocês lessem o livro que está, o texto, que é um texto curto, inclusive, que está no outro grupo, que eu vou remontar para o Sertai, do professor Adílio Aguiar, em que ele trata também sobre a questão da banalidade do mal. Então, a gente vai abordar isso na próxima semana. Quero que vocês tragam as suas dúvidas, que eu não prometo respondê-las previamente, mas para que a gente se inquiete junto. E eu também gostaria de fazer uma proposição bem antecipada, tá? Eu queria que nós não definimos a apresentação, logo quando nós fizemos a nossa primeira reunião, sobre o epílogo e o pós-escrito. E eu queria que o pessoal do segundo período aí se articulasse para fazer essa apresentação. Tá? É no finalzinho, eles que estão participando, mas que não fizeram apresentação nenhuma, então a gente tem 4 alunos aí que participam mais efetivamente do segundo período, e eu queria que vocês se articulassem, conversassem entre vocês, para que vocês pudessem finalizar no nosso penúltimo encontro sobre fazendo essa apresentação. Tá certo, gente? Isso vai ser, temos aí em torno de um mês e pouco para que isso aconteça. Então, agradeço muitíssimo a participação de todas e de todos, tá? E mais tarde eu entro em contato com vocês, o pessoal que quer participar da extensão, tá, gente? Então, muito obrigada e tenham uma boa noite para todo mundo. Tá? Ótimo, professor. Obrigado. Valeu. Boa noite. Boa noite. Desculpa aí pelo estouramento do tempo.